Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica. São 0 horas e 56 minutos. Hoje eu estou um pouco atrasado, mas estou aqui com um compromisso que Deus colocou no meu coração, nesse canal. Sou o pastor Edson, todo mundo já me conhece, criei esse canal aí, o meu ministério é Shalom Contos. Então, cabe a minha pessoa de todos os dias trazer essa reflexão bíblica para contribuir um pouco com a obra de Deus. E o tema que eu estou ministrando é relacionado a ferramentas, ou seja, as 7 ferramentas espirituais do crente. São 7 ferramentas espirituais do crente. Existe mais, mas eu estou tratando primeiro dessas 7. E eu falei sobre a primeira ferramenta, que foi relacionada à fé, e falei sobre a segunda ferramenta, que foi relacionada à oração. E hoje eu quero falar sobre a terceira ferramenta, que é relacionada à mente de Cristo. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e acompanhe juntamente comigo o texto dessa terceira ferramenta, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e fala da seguinte maneira. Procura aí a sua Bíblia, em nome de Jesus, para que a gente possa meditar junto nessa passagem bíblica relacionada a esta reflexão bíblica. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez eu repeti o versículo do capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então você observou bem que eu repeti 3 vezes. Crente em Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo. Rapaz, quando a gente olha para a palavra de Deus e você vê uma passagem dessa aqui, uma palavra poderosa dessa aqui, eu não sei porque tem tanto crente derrotado, tanto crente fracassado, tanto crente desanimado, tanto crente se arrastando, tanto crente querendo até dar cabo da sua própria vida. Não dá para entender. Ou eles não lêem a Bíblia, né? Ou eles não é uma nova criatura, não é nascido de novo. Porque uma pessoa nascida de novo, nascida do Espírito Santo, nascida na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não tem como. Não tem como andar debaixo de fracasso, andar debaixo de derrota, andar desanimado, andar triste, andar cabisbaixo, andar moribundo, andar depressivo, andar zangado, andar atribulado, andar com raiva, andar chutando tudo tempo pra frente. Não dá para acreditar uma coisa dessa. Então quem tem a mente de Cristo, ou você recebeu a mente de Cristo, porque quando você aceita Jesus, você automaticamente já recebe a mente de Cristo, porque nós somos filhos. Você torna ser filho, e aí você tornando-se sendo filho, automaticamente no sentido espiritual você já recebe a mente de Cristo. Então eu quero falar sobre 5 verdades relacionadas à pessoa que tem a mente de Cristo, ou precisa da mente de Cristo. Você pode usar essas 5 verdades, pode ser utilizada dessas 2 maneiras. Para quem já tem a mente de Cristo e para quem precisa ter a mente de Cristo. E tudo baseado aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no capítulo 2, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Mas
O capítulo 2 de 1 Coríntios, todinho, se trata disso. É só você pegar aí a Bíblia na sua casa e começar a estudar um pouco ela, para que você não venha de maneira nenhuma estar debaixo de derrota, de fracasso. Eu não estou falando aqui de um evangelho criado, de um evangelho que sempre vai estar triunfando. Eu não estou falando aqui de uma teologia da prosperidade. Não. Eu não estou falando aqui de um evangelho de super-herói, não. Eu estou falando aqui de um evangelho poderoso que pode transformar, que pode libertar, que pode mudar a vida de muitos. Mas para isso você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ter essa ferramenta, essa terceira ferramenta. Isso é uma ferramenta poderosa, a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, a primeira verdade que você precisa conhecer para quem tem a mente de Cristo e quem quer ter a mente de Cristo, a primeira verdade absoluta é porque isso é uma verdade absoluta. O que eu estou falando aqui não é uma mera verdade, entre outras verdades. Não, aqui eu estou falando de uma verdade absoluta e total. Apesar que o sistema do mundo não crê numa verdade absoluta. Para eles tudo são paralelos. É mais uma verdade, é mais um ponto de vista. Né? Mas para nós que somos nova criatura em Cristo Jesus, e que nós estamos de passagem nesse mundo, porque não somos desse mundo, nós temos esta verdade como uma verdade absoluta, que não muda e ninguém pode mudar. Então, a primeira verdade que eu quero falar para você nesta noite é que a mente de Cristo, ela é contraste e fortalece a sabedoria do homem. A mente de Cristo contrasta fortemente a sabedoria do homem. Fazendo uma correção aqui. A mente de Cristo contrasta fortemente a sabedoria do homem. Ou quer dizer, em outras palavras, quem tem a mente de Cristo é contrário à sabedoria do homem. Para você entender melhor, você tem a mente de Cristo, então ela vai ser contrária. Ela vai ser contramão na sabedoria do homem, fazendo uma correção mais justa. Então, se você tem a mente de Cristo, com certeza ela vai ser contraste. Ela vai entrar contrária fortemente contra a sabedoria do homem, porque a sabedoria do homem, ela é uma sabedoria terrena. A sabedoria do homem é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria passageira, é uma sabedoria limitada, é uma sabedoria que a qualquer momento ela pode desaparecer. A sabedoria do homem, quando o homem desce à sepultura, acabou, já era. Então, quando o crente tem a mente de Cristo, ela é contrária à sabedoria do homem. Então, nós vemos aí no versículo 5 e 6 aí, do livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler aí para você acompanhar juntamente comigo. Olha só o que é que fala aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Dessa primeira verdade que eu estou falando, que ela é absoluta. Que você que tem a mente de Cristo, com certeza, é contrário à sabedoria do homem. Então, a sabedoria do homem sempre vai estar abaixo para quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo está muito avante da sabedoria do homem. Olha o que é que fala aqui. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Até você mesmo. Então aqui dá para entender, irmão, que o apóstolo Paulo aqui, ele estava trazendo uma explicação para os irmãos
em Coríntios, para os irmãos em Corinto, a igreja de Coríntios, falando para eles que eles, quem não tinha a mente de Cristo, precisaria ter. Precisaria aceitar Jesus verdadeiramente, ser uma nova criatura verdadeiramente, não poderia estar cocheando em dois pensamentos, porque estava correndo risco. Então aqui, nesse versículo 5 e 6, aqui está falando claramente que a mente de Cristo contrasta fortemente a sabedoria do homem. Em outras palavras, a mente de Cristo é contrária à sabedoria do homem. Então, olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio que você tem. Você tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, a sabedoria do homem natural, eu estou falando do homem natural, do homem que convive aí todos os dias, nós vamos para a faculdade juntamente com ele, estamos no trabalho juntamente com ele. Aonde você está, você vai conviver com certo tipo de pessoas que só tem a sabedoria humana. A sabedoria do homem é a sabedoria humana, que ela é limitada. Podemos até usufruir um pouco dessa sabedoria humana, mas ela não resolve na totalidade os nossos requisitos espiritual, não resolve. Elas são limitadas. Agora, nós que temos a mente de Cristo, vamos muito além de uma pessoa natural que só tem a sabedoria humana. Nós que temos a mente de Cristo, nós temos uma sabedoria sobrenatural, temos uma sabedoria elevada além daquilo que o homem natural nunca vai ter. Então, por mais que o homem natural ou a sabedoria humana contrata ou vai contra a nossa sabedoria, que é recebida de Deus através da mente de Cristo, eles precisam descer, precisa se colocar no seu devido lugar e como eu posso falar em outras palavras, eles têm que admitir que eles não têm uma sabedoria mais elevada do que nós que temos a mente de Cristo. E mesmo nós tendo essa sabedoria elevada acima da dele, mas também nós temos que ser humildes. Não vamos andar aí com o nariz inclinado só porque nós temos a mente de Cristo e achar que somos melhor do que todo mundo. Não é isso. Nós vamos ter essa mente de Cristo, mas é para saber utilizar ela debaixo da obediência. Porque você tem a mente de Cristo, você não pode utilizar essa mente de Cristo de uma maneira errada, de uma maneira torpe, de uma maneira equivocada. Ter a mente de Cristo, você tem que ter uma responsabilidade tremenda para saber usar essa mente. Porque não você vai estar pecando contra Deus. E isso não é a vontade de Deus. Ele libera a mente dele para você, no sentido de outras palavras para você entender, porque agora você é filho, você é uma nova criatura e você recebe a mente de Cristo. Aquilo que Deus deu, aquilo que Cristo conhece, aquilo que Cristo sabe do Pai, ele passa para nós. Né? O Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro que revela as profundezas de Deus, e Cristo também. Então preste atenção, o versículo 5 e 6 fala aqui, está falando, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens. A nossa fé, crente, ela não pode ser apoiada na sabedoria do homem. Porque tem muitos crentes bestas que quando começam a fazer uma faculdade, que não estão firmados na rocha, quando os primeiros trimestres da sua caminhada na faculdade, que aqueles professores começam bombardear ele com as teorias que relacionadas à não existência de Deus, que tudo que se trata de religião, tudo que se trata de verdade bíblica, que se trata da palavra, são abolidas ali na classe de aula. E aí o crente que não tem a mente de Cristo, que não está arraigado no Senhor Jesus Cristo, o que é que ele vai fazer? Ele vai se render à sabedoria do homem, achando que a sabedoria do homem ela é elevada à sua fé. Quer dizer, a sua fé é naufragada, como está falando aqui, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem. Então tem gente que muitas vezes está invertindo os papéis, que acha que a sua sabedoria pode ser apoiada dentro das teorias humanas.
e começa a misturar as bolas, aí não vai dar certo, porque vai cair, vai afundar, o barco vai afundar. Então, a primeira verdade que você tem, que você precisa conhecer, é que a mente de Cristo contrasta fortemente a sabedoria do homem. Em outras palavras, você que tem a mente de Cristo, você nunca pode concordar que a sabedoria do homem é absoluta, que a sabedoria do homem é superior, que a sabedoria do homem vai te salvar, que a sabedoria do homem ela é uma coisa maravilhosamente sadia, que você pode tomar posse dela e resolver toda a situação. Não vai. Você que tem a mente de Cristo, você tem que ter muito cuidado. Você está numa faculdade, está estudando em algum ambiente onde tem muitas teorias humanas, você tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro e com a mente dele. Porque se tu tiver com a mente de Cristo, verdadeiramente, você não vai ser enrolado. Ninguém vai te enrolar. Por mais que você esteja na faculdade, por mais que seja a matéria mais complexa que for, lembre-se que você tem a mente de Cristo e você não pode apoiar a sua sabedoria ou a sua fé nessa sabedoria, mas no poder de Deus, que é a parte B do versículo. Então você tem que pegar a Bíblia e começar a estudar, meu filho, para que você não se perca, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, por que muitos cristãos hoje em dia estão debaixo de derrota? Justamente porque eles nunca tomaram posse que eles têm a mente de Cristo. Uma vez você recebendo a mente de Cristo, você não vai apoiar sua fé em sabedoria humana. Uma vez você recebendo a mente de Cristo, você vai com certeza saber que toda a sua aplicação do Evangelho ela é aplicada dentro do poder de Deus, não na sabedoria humana. Porque se você for aplicar aquilo que Deus te deu, usando a sabedoria humana, você vai se perder. Porque aí você vai entrar no campo do homem natural e aí você não vai trazer uma luz verdadeira relacionada à palavra, relacionada à Bíblia. As Escrituras Sagradas você não vai passar de uma maneira verdadeira. Então essa é a primeira verdade. Para você que não tem a mente de Cristo, você já sabe que a sabedoria, a fé, ela não pode ser baseada na sabedoria do homem. E o versículo 6 fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila. Então aqui está falando que entre os perfeitos são pessoas grandes, PhD, doutores, homens renomados dentro da sabedoria humana. E aí nós temos que ter em mente que aqui fala que essa sabedoria ela vai ser aniquilada. A sabedoria dos perfeitos, a sabedoria deste mundo e dos príncipes deste mundo. Os príncipes são pessoas grandes, imensas, PhDs, doutorado, mestrado, homens grandes em sentido de sabedoria humana. E aí nós temos que ficar de fora, porque isso não vai trazer um benefício para a nossa vida espiritual, porque é uma sabedoria do mundo. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia nós falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquila. Então a sabedoria que nós passamos para a humanidade, para o ser humano, é uma sabedoria vindo da mente de Cristo. Coisa revelada, coisas ali quentinha na hora. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade absoluta é que a mente de Cristo envolve a sabedoria de Deus. Outrora oculta, mas agora é revelada. No versículo 7 aqui do próprio capítulo, que fala: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Está entendendo? Aí aqui fala o versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse,
nunca crucificaria o Senhor da glória. Então, a segunda verdade é que a mente, ou nós que temos a mente de Cristo, nós somos envolvidos com a sabedoria de Deus. Então, quem tem a mente de Cristo, envolve a sabedoria de Deus. Você que tem a mente de Cristo, você está se envolvido com a sabedoria de Deus. Tem a mente de Cristo, você vai ter a sabedoria de Deus. Outrora oculta, mas agora é revelada. Então, no meio dos príncipes, no meio dos grandes, no meio dos PhDs da vida, no meio dos doutorados da vida, você está lá para fazer a diferença. Como que você vai estar fazendo uma faculdade que quando chega no quarto ano você não já termina o primeiro período, que é os 4 anos de formação sua, você não sabe mais nem quem é Deus. Que tipo de mente é essa que tu recebeu? Porque quando você recebe a mente de Cristo, você pode fazer uma faculdade de 4 anos, você pode fazer pós-graduação, você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado, pode fazer pós-doutorado, e você não vai largar Cristo de maneira nenhuma. Você não vai largar Jesus porque simplesmente você foi fazer uma faculdade e recebeu uma bagagem de sabedoria humana. Agora essa sabedoria humana vai abafar aquilo que tu recebeu de Cristo. Está errado, irmão. O que você recebe de Cristo não pode de maneira nenhuma ser naufragada ou morta de maneira nenhuma, ou enterrada por causa da sabedoria deste mundo. Vamos estar falando aí do versículo 7. Então a segunda verdade é essa. E a terceira verdade é: a mente de Cristo é dada aos crentes através do Espírito de Deus. Então, para você ter a mente de Cristo, com certeza você vai ter essa mente de Cristo através do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus é quem vai estar interagindo e derramando essa mente na tua vida, trazendo essa essência na tua vida. Então, o versículo 10 e 12 do próprio capítulo 2 de 1 Coríntios fala isso. Olha o que o texto fala. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então observe, crente. Você observa aí, meu amigo, você que não é crente, ou você que é crente, está aí o versículo 10 ao 12, que eu acabei de ler. Você só recebe a mente de Cristo através do Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você vai ter todo o discernimento celestial na tua vida. Tudo que acontecer no céu e na terra, você vai saber antecipadamente. Porque o Espírito de Deus, ele vai lá, como está falando aqui, ele vai lá e rascunha, ele vai lá e penetra as profundezas de Deus e traz para você entender as coisas. Então você é avisado de antemão, antes das coisas acontecerem. Enquanto isso, fala que o homem, ele só vai saber as coisas humanas, relacionadas às coisas humanas, como está falando aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você está entendendo? O versículo 10 aqui está falando aqui, de 1 Coríntios capítulo 2. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, revelou pelo Espírito dele, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, crente, o que tu está fazendo? O que tu está perdendo? Está perdendo.
Porque nós, a terceira ferramenta que eu estou te falando é uma ferramenta poderosa que é a mente de Cristo. Você, com essas ferramentas que eu já passei para você, já falei sobre a primeira ferramenta que foi fé, falei sobre a segunda ferramenta que foi oração, e hoje eu estou falando sobre a terceira ferramenta que é a mente de Cristo, e ainda você andar ainda depressivo, de cabeça baixa, desanimado, meu filho, só se você quiser mesmo, porque a Bíblia aqui está nos ensinando e ela está nos garantindo que nós podemos ter isso aqui, faz parte da nossa vida, faz parte do pacote espiritual. E aqui fala mais no versículo 11, porque qual dos homens sabe a sabedoria do homem? Senão o espírito do homem. Então, o homem, ele só sabe a sabedoria de si próprio, através do espírito dele mesmo. Então, o próprio espírito ensina ao homem as coisas dele mesmo, não passa daquilo ali. Então, o que é natural só vai saber o que é natural. O que passa para a parte espiritual, só quem tem o Espírito de Deus. Então, tudo que é humanamente falando, a pessoa vai saber através do espírito humano. Agora, para você saber as coisas celestiais, as coisas ocultas, as coisas de Deus, só quem tem o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus. E aqui fala, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É dado gratuitamente, é de graça. O Espírito de Deus é dado gratuitamente a você. Basta que você só aceite a Cristo como único e suficiente Salvador. E o homem natural recebe o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Tudo que envolve a coisas pecaminosas, tudo que envolve a injustiça, tudo que envolve algo que é errado, tudo que é tortuoso está dentro do espírito do mundo. Então, o crente não pode ter esse espírito. Não, o espírito humano você tem, porque é o espírito que todo ser humano tem. Mas além de ter o espírito humano, você precisa ter o Espírito Santo lá atuando dentro do espírito. E a alma sua tem que estar em dia para que quando Deus te chamar, você possa ser salvo. Então, essa é a terceira verdade. A terceira verdade que você precisa saber relacionada a essa terceira ferramenta que é a mente de Cristo. Que é, para você receber esta mente, você precisa, só recebe através do Espírito de Deus. E a quarta verdade é que a mente de Cristo não pode ser entendida por aqueles sem o Espírito. Quer dizer, a mente de Cristo, você que tem a mente de Cristo, ou quer obter essa mente de Cristo, ela não pode ser entendida por aqueles sem o Espírito. Você não pode entender a mente de Cristo sem o Espírito de Cristo, sem o Espírito Santo. Para você entender a mente de Cristo, você precisa ter o Espírito Santo. Senão, nada feito. Está no versículo 14 aí. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Olha aí a profundidade aí. Então, o homem natural não tem como entender as coisas celestiais, não tem como entender as coisas espirituais. Então, a quarta verdade é que nós que temos a mente de Cristo, ou você que quer ter a mente de Cristo, você tem que colocar da seguinte maneira na sua vida. Ela não pode ser entendida sem o Espírito de Deus. Não tem como, de jeito nenhum. Por mais que você se esforce, você precisa, para você entender a mente de Cristo, só através do Espírito Santo, porque ele é quem vai revelar as profundezas de Deus e trazer o entendimento para você. Então ele já revela as coisas antecipadas, antes de acontecer, para que a gente não seja enganado de maneira nenhuma. Então essa é a quarta verdade relacionada à mente de Cristo. A terceira ferramenta que o crente tem que manejar bem essa ferramenta. Sabemos que o mundo aí
Agora, nesses momentos, está aí o mundo inteiro envolvido aí através desse vírus aí, o tal de coronavírus. Então, o mundo voltado só para esse tal de vírus. Então, nós crentes em Jesus Cristo, já sabemos isso antecipadamente, de que no final dos tempos vai vir fome, peste, terremoto, doenças que você nem imagina. Então, isso já está revelado na Bíblia, já está na palavra de Deus. Mas mesmo estando na palavra de Deus, cabe nós, igreja que tem também orar. Temos que orar, né? Porque está na Bíblia, agora nós vamos cruzar os braços e vamos nos conformar. Ah, está na Bíblia mesmo, ah, está aí nas profecias bíblicas, isso vai ter que acontecer. Aí cruza os braços e fica aí. Não pode, de maneira nenhuma. Mesmo biblicamente estando escrito na palavra, cabe nós orarmos pelo nosso Brasil, orar pelo mundo, para que Deus levante o homem com a sabedoria de Deus, para que levante e faça o remédio contra esses vírus, contra essas doenças, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vem essas coisas, mas não é o fim. Deus dá sabedoria para o homem lá inventar o antídoto, inventar a vacina para poder ir prolongando a vida do homem, para poder cumprir o propósito que Deus tem na vida dele na terra. Então você não vai se acabar agora, você não vai morrer agora, porque Deus tem uma promessa com você, Deus tem um propósito com você, Deus tem algo poderoso com você e ainda não é o tempo. Então você se acalma aí, em nome de Jesus. Esse vírus aí, o coronavírus aí, esse negócio vai passar, né? Deus vai dar vitória à humanidade, porque ainda não é o tempo de vir o fim para acabar com tudo. A igreja não foi arrebatada, a noiva de Cristo ainda não foi arrebatada. Para poder a gente entrar em desespero, achando que Deus já veio, já levou a noiva de Cristo, agora nós estamos aí no período do anticristo. Não, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser arrebatada antes de algumas consequências maiores que vão acontecer na humanidade. Nós vamos ser resgatados, nós vamos ser arrebatados desse planeta Terra. Quando começar os ai aí, nós não estamos mais aqui. É só fichinha, essas coisas estão acontecendo só para poder o homem ir acordando, para poder se voltar para Cristo. Então, a quinta verdade que eu vou falar para você nessa reflexão bíblica é: a mente de Cristo dá aos crentes discernimento em assuntos espirituais. Versículo 15, aqui fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo que é, e ele de ninguém é discernido. Então, a quinta verdade é que nós que temos a mente de Cristo, nós recebemos discernimento absoluto em alguns assuntos espirituais. Então temos que estar tranquilo que nós vamos ter discernimento. Você tem a mente de Cristo, nós vamos ter discernimento de muitos assuntos espirituais, que só nós que somos espirituais podemos entender. Quem não é espiritual, na pessoa de Cristo, nunca vai entender, de maneira nenhuma. Então, essas 5 verdades que eu falei aqui, elas são poderosas na nossa vida, né? Então, em nome de Jesus, você tome posse dessa terceira ferramenta, que é a mente de Cristo. Não dá para falar mais porque o tempo já é muita coisa, já vai 33 minutos. Agora eu quero concluir essa terceira ferramenta, que é a mente de Cristo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Abra aí para poder você acompanhar a conclusão dessa terceira ferramenta. Aqui fala, Romanos 12, 1 e 2. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras versões fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está falando do vosso entendimento. Entendimento.
Então, nós não podemos nos conformar com esse mundo. De maneira nenhuma temos que nos conformar com esse mundo. Não podemos nos conformar. Nós temos que ser renovados através da mente de Cristo. Através da mente de Cristo. Então, crente, em nome de Jesus, você que está passando por dificuldade, você que está passando por luta, você que está passando por tribulação, está no extremo da caminhada que acha que não tem mais jeito, volte para a Bíblia e comece a estudar as Escrituras Sagradas, que ela vai te mostrar as ferramentas que você precisa utilizar. Aqui eu vou falar de 7 ferramentas espirituais do templo. Eu estou na terceira. Eu falei sobre a primeira ferramenta, que é a fé. Então você que está derrubado, você que está aí desanimado, está de cabeça baixa, sem saber o que fazer, usa a fé. Usa essa primeira ferramenta chamada fé, e com certeza você vai obter resultado. Ah, mas eu não estou aguentando, eu já não aguento mais, já estou desanimado, estou para desistir aqui. Meu filho, a segunda ferramenta, oração. Você não está orando não? O que você está fazendo que você não está orando? Você não bota a boca no pó? Faça alguma coisa. Ah, mas não dá não. E a terceira ferramenta, a mente de Cristo. Então, 3 ferramentas poderosas que você pode utilizar para poder você vencer esse fracasso da sua vida, para você vencer essas derrotas, para você vencer essas tribulações, para você vencer essa falta de fé. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder na sua vida, crente. Se levanta em nome de Jesus, toma uma posição, bata a poeira da sua alma, em nome de Jesus, e tome posse da vitória, porque eu tenho certeza que grandes coisas vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não te chamou, crente, para você andar se arrastando, não, de maneira nenhuma. Quem se arrasta é cobra. Você não é cobra. Eu já tenho sempre falado isso, que você não é cobra. Você recebeu a promessa de Deus, e a promessa que Deus te deu, que Deus tem para cumprir na tua vida, não é para você andar se arrastando, não. Agora, a cobra é quem recebeu uma palavra de Deus, que ela vai se arrastar eternamente, não tem jeito. Você é ovelha de Jesus Cristo, que precisa comer do bom dessa terra, que precisa vestir as melhores roupas, que precisa calçar os melhores calçados, que precisa ter a melhor casa, o melhor carro. Que conversa é essa, pai? Nós vamos morar no céu, mas não vamos estar no céu derrotado, não. Tem crente que quer estar aqui na terra sempre debaixo de prova, sempre debaixo de dor, sempre debaixo de provação. Ai, que eu não posso ter uma casa boa, eu não posso ter um carro bom, eu não posso ter uma roupa boa, eu não posso ter um sapato bom, eu não posso comer bem, eu tenho que estar sempre sofrendo, eu tenho que estar sempre sofrendo. O sangue de Jesus tem poder na tua vida, velho. Preste atenção. Ah, mas eu não posso porque aí eu vou estar dentro da teologia da prosperidade. Aí eu não posso porque aí eu estou dentro do evangelho do triunfalismo. Aí eu não posso porque aí eu tô fora do propósito de Deus, porque eu tenho que ser pobre de emagrecer. Ah, para lá, rapaz, com tua mentalidade fraca, aonde é que Deus vai levar derrotado para o céu? Deus quer que você viva o melhor dessa terra, e quando o melhor é você mesmo. Aí é feita uma pesquisa que nós brasileiros, 80% vive debaixo do chicote, apanhando no vermelho, mas 20% vive do melhor. Esse 20% está misturado, tem crente, tem pessoas que é crente, tem pessoas que não é crente, tem pessoas que servem o diabo, tá nem aí, é uma bagaceira, tudo misturado, né? Mas dentro desse 20%, você tem que estar. Você tem que viver o bom nesse 20%. Ou você vai ficar dentro dos 80% apanhando direto. Porque, meu filho, só quem tem valor é quem tem. Até na própria Bíblia, lá na passagem dos talentos, que Deus deu 2 talentos para um, deu 5 talentos para outro, distribuiu aqueles talentos, diz que aquele que enterrou, ele foi tirar até aquilo que ele não tinha, para dar para quem tinha. Multiplicou para quem tinha. Então tu acha que você não tem nada, eu sou um Zé Manézinho da vida, Deus quer que eu esteja aqui mesmo como um coitadinho, como um miserávelzinho, porque eu vou entrar no céu se eu for um pobrezinho de mais RTC. Não. Por que Jesus só viveu no meio dos pobres? Eu te faço essa pergunta. Você vai lá no Evangelho, Jesus gostava de estar sempre no meio dos pobres. Por quê? É porque Deus gostava da pobreza? É porque Deus gostava dos miseráveis? Não.
é porque Jesus era rico e queria trazer riqueza para eles, para aquele povo que estava pobre, lascado da vida, que é onde Jesus entrava, mudava a situação. Você olha para os milagres de Jesus, o cego Bartimeu vivia debaixo de miséria, você via pedindo esmola, o que Jesus fez na vida de Bartimeu? Curou daquela cegueira, e eu duvido se não foi mais pedir esmola, saiu daquela vida de miséria, daquela vida de fracasso. Entrou ou não entrou? O cego Bartimeu era pobre ou não era lascado? E depois da transformação ele continuou sendo pobre? Lascado? Não. Ele continuou sendo pessoas abençoadíssimas. Olha para a mulher do fluxo de sangue, arrebentada aí não sei quantos anos, 12 anos aí na prova, no chicote. Quando Jesus entrou na vida daquela mulher, o que é que aconteceu? Ela continuou na miséria? Ela continuou no fracasso, sangrando ainda? Presta atenção, Pedro. Quando ela tocou em Jesus, ela recebeu o milagre automaticamente na hora. Recebeu o milagre e saiu daquela miséria. Olha para aí, para aqueles que estavam lá, o endemoniado Gadareno. Viveu não sei quantos anos aí, nas sepulturas, nos cemitérios da vida, dormindo ali, se rasgando, se cortando. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele continuou endemoniado? Ele continuou na miséria? Ele continuou no fracasso? Não! Ele foi transformado, os demônios saíram da vida dele. E ele foi uma nova criatura e seguiu Jesus, foi um grande missionário. Olha para a vida dos leprosos, dos 10 leprosos. Quando se encontrou com Jesus, o que aconteceu? A lepra saiu e eles receberam a vitória. Quantos milagres, quantos homens ali na Bíblia, no Evangelho, que teve um encontro com Jesus e mudou. Olha o homem da mão mirrada ali, a mão ressecada, que não era próximo, que não tinha nada, vivia na bagaceira, mas no dia que teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Olha o Lázaro, que morreu já com 4 dias de morto, já estava lá na sepultura fedendo, mas Jesus chegou e sai para fora, Lázaro saiu e recebeu a vitória. Que negócio é esse que você só ficar com essa teologia, com essa teologiazinha do fracasso, com essa teologia do sofrimento, só quer sofrer? Pois você vai sofrer. Fica aí com o teu sofrimento, porque Deus tem vitória para o povo dele. Deus tem vitória para a sua igreja. Deus tem bênção para a sua igreja. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor é que elas nos enriquecem no acrescentador. Presta atenção, Pedro. As bênçãos do Senhor é que nos enriquece. Ela traz riqueza. As bênçãos do Senhor é que nos traz riqueza e não traz dor. Por que tu quer ficar nesse fracasso? Por que você quer ficar nessa derrota achando que você não pode? Você pode sim. É começar você a se aprofundar nas coisas de Deus, que Deus vai revelar para você o que você tem de direito. E o que você tem de direito não precisa você estar lá forçando Deus não, pegando lá do gogó de Deus, ó Deus, eu quero isso aqui, não precisa disso não. Quando você tem, é seu e acabou. Ainda tem isso aí, ainda tem essa parte aí de pessoas tolas achando que vai mandar em Deus. Ah, Deus, você vai ter que me dar isso porque está escrito. Não precisa disso não, irmão. Você é filho, e filho só chega lá e usufrui. Chega lá e ó, você chega lá na casa do seu papai, no sentido humano. A geladeira está cheia lá, tu vai chegar e vai pedir. Papai, eu preciso. Não, você chega lá, é filho, abre a geladeira e enche a pança. No sentido espiritual com Deus é a mesma coisa. Deus coloca tudo aí na mesa, exposta. Vai lá e come, meu filho, que é seu. Mas ainda tem crente ainda querendo passar fome com a mesa cheia. O sangue de Jesus te repreende, que acorda. Acorda, porque não tu vai ficar aí na prova o resto da tua vida. E não é isso que Deus quer vitória. Porque Jesus fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então use as ferramentas que eu já repassei para você, a ferramenta chamada fé, a ferramenta chamada oração e a ferramenta relacionada à mente de Cristo. Tá bom? Chega por aqui, 43 minutos de reflexão. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a quarta ferramenta. São 7 ferramentas da primeira parte, depois tem muitas ferramentas, mas eu vou falar sobre 7. Tá bom, meu amigo? Então, em nome de Jesus, tome posse do que eu falei nessa noite. São 44 minutos. Mas, pastor Écio, eu não gosto dessas reflexões suas porque é muito longa. Então você não gosta de vitória. Porque reflexão longa é onde você vai ter um alimento mais recheado, forte, para poder você vencer essas coisinhas velhas que você passa na sua vida. Em nome de Jesus, meu filho. Em nome de Jesus. Então, para não ficar nas minhas palavras, olha, brevemente eu vou estar trabalhando aí
no meu ministério, no espaço físico. Você que quer me abençoar, você só ir lá, se inscreva no canal. Lá na capa do canal você vai ver lá o local onde eu quero montar o meu ministério, fisicamente falando, porque eu preciso ter, para eu poder ter mais audácia para falar das coisas de Deus, ter mais autoridade para falar das coisas de Deus. Você quer me abençoar? Lá tem o telefone, lá tem o meu zap, tem o Instagram, tem o Facebook. Quer me abençoar? Lá tem a relação do que eu vou precisar fazer. É só entrar em contato aqui com o pastor Edson. Você que mora na redondeza de Manaus, que tem ouvido o meu vídeo, quiser vir pessoalmente aqui na gráfica aqui, quando você entra aí no canal, você vai ver lá, Ministério Shalom Econ, que tem meu zap é interligado à minha empresa aqui, que é a gráfica Econ, que você só ir lá no Google e pesquisar a gráfica Econ, e você vai ver onde eu trabalho, e vem me abençoar aqui, porque o ministério onde eu quero instalar fica na parte superior da loja, na parte de baixo a gráfica, na parte de cima vai ser o ministério. Então, em nome de Jesus, vou ficar por aqui 45 minutos, que Deus te abençoe, Shalom, até o próximo vídeo.